Olá, galera do YouTube, tudo bem? Vamos aprender a fazer esse delicioso empadão? Então, vem comigo! E para o nosso empadão, nós vamos precisar de 250 gramas de manteiga ou margarina, sem sal, mas pode usar com sal também. Vamos precisar de 2 gemas. Vamos precisar de uma colher rasa de chá de sal, tá? Uma colher de chá rasa de sal. Vamos precisar também de 1/4 de xícara de água com 50 ml e 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo, dá mais ou menos 475 ml, ok? ml. Então, a gente vai começar misturando a manteiga com a gema e o sal. Depois que a gente misturar bastante, a gente vai acrescentar os outros ingredientes. E agora, devagar, a gente vai acrescentando os 475 gramas de farinha, tá, gente? Essa farinha, se vocês quiserem, podem peneirar também, tá bom? Então, a gente vai agora mexendo até onde der, para depois a gente começar com a mão também. A massa precisa ser bem sovada, tá bom? Para ela ficar uma massa bem macia, bem gostosa. Vamos lá. Depois da massa bem sovadinha, ela tá macia, não tá quebrando. Nós vamos colocar na geladeira e vamos deixar descansando enquanto a gente faz o recheio, tá bom? Para o tempero, nós vamos precisar de sal com alho, tá? Vamos precisar também a gosto, vamos precisar também de uma xícara de cebola. E nós vamos fritar bem essa cebola, tá? Vamos deixá-la dourar para depois a gente colocar o restante dos ingredientes. Depois de fritar bem a nossa cebola, nós vamos colocar 350 gramas de tomate ou 2 xícaras de tomate maduro bem picadinho, tá? E a gente vai misturar, gente. Detalhe, a gente põe um pouquinho de óleo, não precisa muito, mas tem que ter um pouquinho de óleo para fritar a cebola, tá bom? Vamos usar meia colher de sopa rasa de orégano e também vamos colocar 1 xícara de molho de tomate da sua preferência, mais ou menos 210 ml. E continuar mexendo bastante, tá? E agora nós vamos acrescentar 40 gramas de azeitona picadinha, azeitona verde picadinha, tá bom? E depois de acrescentar a azeitona, nós vamos colocar 700 gramas de peito de frango desfiado. Nós vamos preparar esse peito de frango e vamos reservar a água dele para fazermos depois um caldinho mais grossinho e colocar também no nosso molho, tá bom? Depois de mexer bem o nosso franguinho, ele está bem temperadinho. Nós vamos pegar aquela água que eu falei para vocês que nós cozinhamos o frango. Vamos colocar em um recipiente 2 xícaras dessa água. Se não tiver essa água, gente, se vocês não guardaram, pode usar água comum.
Vamos colocar 2 xícaras e vamos colocar 4 colheres de sopa rasa de maisena e depois vamos misturar. Depois que essa mistura estiver bem misturadinha, depois que esses 2 ingredientes estiverem bem misturadinhos, nós vamos colocar lá no nosso recheio, tá? E agora vamos adicionar o nosso caldo ao nosso frango. E depois de engrossar o nosso caldo com a nossa misturinha, nós vamos acrescentar o último ingrediente, que é o cheiro verde. Então, você pode colocar cebolinha, salsinha, de acordo com a sua preferência e seu gosto. Depois do molho pronto, vamos precisar de um refratário, vamos precisar também um rolo para abrir essa massa ou uma garrafa. E vamos precisar de farinha para polvilhar também nesse rolo, nessa garrafa, para abrir essa massa, tá bom, gente? Depois de abrir, você vai colocar, vai forrar o seu refratário ou sua forma e vai usar as 2 claras que sobraram das gemas que você usou lá na massa, que ela ficou lá guardadinha, você vai usar ela aí, antes de colocar. Depois acrescentar o recheio, tá? E aí nós vamos abrir todo esse recheio, né? Colocar em toda a nossa massa, cobrir toda a nossa massa com esse recheio. Depois nós vamos pegar o restante da outra massa, vamos abrir também e vamos colocar por cima, tampando todo o nosso refratário. E aí você pode fazer risco com garfo, montar do jeito que você achar que fica mais bonitinho a massa, tá bom? E por cima nós vamos passar gema ou café. Eu uso o café, que é mais prático, né? O café sem açúcar. E a gente pode passar também o café. E depois a gente vai levar para assar, gente, a 180 graus no forno convencional por mais ou menos 50 minutos. E aí tá pronto. Olha só que delícia, a massa deliciosa, super macio e fácil de fazer, gente. Muito gostoso mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Compartilhem esse canal. Beijos, fiquem com Deus. Obrigada.